Você conhece os deuses incas? Você sabia que tem um deles que ainda anda por aí, lamentando a perda do seu povo? Não? Então vem comigo, que eu vou te mostrar 10 deuses da mitologia inca. Se você for novo no canal, já vai se inscrevendo aí e também avaliando o vídeo, deixando o seu like. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode usar o botão valeu, que tá em formato de coraçãozinho, e me doar qualquer quantia. Ou você pode também se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Os Incas, apesar de terem ficado conhecidos por esse não era o nome real deles. O nome de verdade era Quechua, que também era o nome da língua deles. A palavra Inca mesmo era só usada para os imperadores, mas depois também foi adotada para o povo. Os Incas, antes da chegada dos espanhóis, foi a última grande civilização da América do Sul. Mas antes deles, é claro que existiram vários outros, como por exemplo os Nazca, os Moche e os Xave. E entre esses povos, teve alguns que acabaram tendo seus deuses adotados pela mitologia Inca. Agora sim, depois dessa introdução, a gente pode falar sobre os deuses. O Boibix é uma versão muito antiga do Viracocha, que seria o deus mais famoso e mais poderoso da mitologia inca, que eu vou falar mais pra frente. O Boibix é um deus adorado por povos antigos, mais antigos que os incas. Ele também era muito poderoso, já que foi ele mesmo que criou os humanos. Primeiro ele criou uma raça através de animais quadrúpedes e depois através de argila. Esse deus era tão antigo que o culto dele era através do totem, que podiam ser animais, plantas, construções ou qualquer coisa que fosse venerada. É um tipo de culto muito antigo. O Boibix tinha duas esposas, que eram chamadas de mães dos totens. Isso porque a tarefa delas era basicamente levar uma ave totem para cada tribo. Ele também tinha um filho que se chamava Enticlã, que tinha uma péssima mania de ficar devorando adolescentes depois do ritual de puberdade. Inti, na realidade, é como os incas chamavam o sol. Às vezes diziam que ele era filho do Viracocha, e apesar do Viracocha ser o deus supremo, quem representava os imperadores era o Inti, tanto que a palavra inca quer dizer filho do sol. O Inti era casado com a deusa que representava a lua, que era Mamaquilha, e também era pai do primeiro casal de humanos, o Manco Capac e a Mama Oclo. E nessa mitologia, o deus do sol também é muito importante, principalmente por causa das colheitas. E sempre que ele aparecia, ele tinha um rosto humano e estava sobre um disco brilhante. Tinha também um festival em homenagem a esse deus que se chamava Intiheim, que era comemorado no solstício de inverno. Eles davam umas boas-vindas ao sol fazendo uma fogueira, onde eles ofereciam uma vítima junto com umas folhas de coca e de milho. Intiparra quer dizer raio do deus sol. Ele seria um avatar ou uma outra forma do deus Inti. E apesar dele ser o deus do sol, ele também é responsável pela chuva e pelo granizo. E é claro que também faziam sacrifícios para ele, só que aqui é um pouco pior do que a sua forma original. Porque nesse caso, eles sacrificavam crianças para que ele pudesse ajudar na colheita e proteger os imperadores. Mamaquilha era a representação da lua, ela era irmã e também casada com o deus do sol. Ela era um dos deuses mais populares do panteão. Ela também era chamada de mãe dos céus e além de ser deusa da lua, ela também era deusa do casamento e padroeira das mulheres. Ela também era muito importante para a passagem do tempo, para as estações, para o calendário e para tudo quanto é tipo de festa. A lua para os incas era um disco de prata, e a prata eram lágrimas da mamaquilha que caíam na terra. Ela poderia aparecer nessa forma de disco de prata ou também de ouro, ou na forma de uma bela mulher. As marcas da lua são as marcas do seu rosto, e quando acontecia algum eclipse, os incas pensavam que alguma serpente, um puma ou um leão da montanha estava tentando devorar a mamaquilha. Então nessa hora eles pegavam qualquer coisa que viam pela frente e começavam a jogar pelo céu e fazer muito barulho para tentar afastar o animal. Pachamama quer dizer mãe terra, meio que ela seria a Gaia dos incas. Mas essa deusa não era originalmente dessa mitologia, ela foi colocada lá por causa de povos que os incas conquistaram. A Pachamama parecia ser uma deusa um pouquinho bipolar, isso porque ela poderia tanto dar quanto tirar a vida. E por causa disso ela tinha duas aparências. Quando ela aparecia mais ligada à agricultura, ela era tipo um anjo, mas ela também podia aparecer na forma de um animal carnívoro com várias bocas e escorrendo sangue, porque ela também devorava o corpo dos mortos que eram enterrados. Tem uma lenda que fala que os incas fizeram uma estátua de ouro dessa deusa e esconderam em algum lugar. E vários índios eram sequestrados e torturados para falar a localização dessa estátua, mas ninguém nunca conseguiu achar. E assim como os humanos, essa deusa também sentia fome e tinham sempre que oferecer comida para ela, senão ela poderia enviar terremotos e até doenças. Dizem que até hoje em dia a Pachamama está caminhando pelos Andes, só que com uma aparência mais entristecida por causa da perda do seu povo, que ela já foi o centro das atenções.
Mama Coxa era a mãe do mar e era responsável por tudo que o mar podia trazer, seja bom ou ruim, até mesmo as catástrofes. Ela era irmã e também a mulher de Viracocha e também a mãe de Mamaquila. Era responsável por todo tipo de água, não só pelos mares, mas o principal era o lago Titicaca. E Titicaca é muito bom. Faz até eu lembrar um pouco de Eu, a Patroa e as Crianças. Eu sempre quis conhecer o Lago Titicaca. Lago quem? Titicaca. Repete. Titicaca. Puxa! Tirando a parte da caca, parece um ótimo lugar para se visitar. Esse lago era considerado a personificação da deusa ou a casa dela. E tem até mesmo hoje em dia gente lá no Peru que chama esse lago de Mama Coxa. A lenda do Viracocha lembra um pouco do Quetzalcoatl. O nome dele significa algo como espuma do mar, esplendor do lago ou senhor do mundo. Viracocha, que era o deus das tempestades e também do fogo, teria surgido das águas do lago Titicaca. E dizem que nesse momento o Viracocha estava segurando duas varas. E olha a malícia, hein? Não é que vocês estão pensando, é que essas duas varas fazem referência a um outro deus, que é o deus das duas varas. A mitologia não ajuda muito também. O Viracocha também trouxe com ele o Inti, que era um pássaro dourado capaz de prever o futuro. Como o deus estava entediado, ele resolveu criar algumas coisas, só que sem o sol e sem a lua. A única coisa que iluminava ali era um felino que estava em cima do lago Titicaca, que se chamava Titi. O sol e a lua só viriam depois, mas isso daí é uma outra história. Pachacamac em alguns contos é um deus isolado, já em outros ele é um avatar de Viracocha. O Pachacamac não parecia ser um deus tão bom. Segundo uma lenda, diz que quando ele criou o homem e a mulher, a terra era tão ruim que nenhum dos dois conseguia comer direito. E com o passar do tempo, o homem não aguentou e acabou morrendo, e mesmo com a mulher implorando, o Pachacamac não fez nada. Mas o Inti, que já existia nessa história, acabou ajudando a mulher, só que de uma maneira meio estranha. Ele deixou ela grávida, e Pachacamac, que estava extremamente furioso, acabou descobrindo e despedaçou o bebê. Mas antes que a mulher começasse a chorar, o deus criador disse para ela pegar os pedaços do bebê e colocar no chão. E quando ela fez isso, finalmente a terra começou a dar frutos. Esse também é um outro avatar do Deus Supremo. Ele tem a forma de um menino, e surgiu quando o imperador começou a duvidar de Inti. Pensou que talvez o Deus do Sol não fosse o maior dos deuses, afinal de contas ele sumia quando as nuvens ficavam na sua frente e também durante a noite. Dessa forma ele não era onipresente. Mas esse Deus Supremo também precisava de uma forma humana para se aproximar do seu povo. Dessa forma surgiu o Deus em forma de menino. O Kon, ou Koniraya, é uma das personificações de Viracocha e também o deus dos ventos. Segundo uma lenda, o Kon teria chegado do Pacífico trazendo com ele um vento extremamente quente. Ele não tinha ossos e era extremamente rápido. Nada poderia parar ele, nem mesmo as montanhas. Ele contornava elas ou até mesmo passava pelo meio, através das rachaduras ou fendas. E apesar do vento dele ser quente e também seco, foi ele que criou os humanos e também todo o alimento. Mas teve um dia que ele percebeu que os humanos começaram a esquecê-lo. Ele ficou extremamente furioso, então ele começou a transformar aquele lugar, deixar ele completamente seco e sem vida. Com seus ventos ele espalhou areia para todos os lados e também evitou que qualquer gota de chuva caísse. A única coisa de água que sobrou foi alguns rios e também córregos. Mas existia na região também um outro deus que era chamado Pachamac. O Pachamac, como ele era muito amigo da lua, ele preferia um clima mais fresco, não aquela secura. Então ele preferiu expulsar o Kon. Os homens também foram punidos, transformados em gatos montanheses. E parece que o Kon ainda conseguiu voltar, afinal de contas o clima da região ainda é bem seco.